No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa linda eco bag que vira uma carteira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma eco bag que vira carteira. Olha só se ela não é lindíssima e super espaçosa. A gente pode carregar ela dentro de diversas bolsas, enfim, ou até mesmo dentro do carro, para aqueles dias que a gente precisa ir no super, ir na feira, que a gente precisa carregar coisas além do que vai dentro da nossa bolsa. Eu vou mostrar ela aberta para vocês, porque ela é uma ótima opção também para a gente presentear quem a gente gosta. Ela é uma peça bem vendável, então para você que tem um ateliê que faz peças para vender, olha só, ela tem uma caixa de leite com uma profundidade ótima, então cabe muita coisa aqui. Ela é feita apenas com um tecido, então eu vou te ensinar como fazer um acabamento perfeito nessa peça sem precisar colocar viés. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações. Não esquece de deixar um like ao final desse vídeo e também deixar comentários e sugestões do que vocês gostariam de assistir por aqui. Eu também quero te convidar para você me seguir lá no Instagram, @julibete. Lá eu divido com vocês diariamente dicas sobre costura criativa. Toda a lista de materiais e as medidas de corte para confecção dessa eco bag vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu também quero te fazer um convite para você conferir todos os itens que tem lá no site da Belo Pano. O site é www.belopano.com.br. Lá tem uma infinidade de tecidos, de ferramentas importadas, então dá uma conferida lá porque tem muito material bacana para você confeccionar diversas peças. Mas então agora chega de conversa e vamos para o nosso vídeo de hoje. Então nós vamos para as medidas de corte da nossa bolsa eco bag que vira uma carteira, tá? Nós vamos começar pelo corpo da bolsa, que é a parte maior. Eu escolhi então esse tecido que ele é texturizado, ó, para fazer composê com uma estampa. Então vamos lá, a medida do corpo da bolsa é de 56 centímetros de altura por 91 centímetros de comprimento, tá? Ele fica um retângulo bem grande, ó, o meu tá até dobrado aqui, tá? Depois nós vamos cortar no tecido estampado a medida da carteira e das alças e do viés. A carteira, então, a medida essa aqui ela fica do lado de fora da bolsa, então ela fica de 20 centímetros por 25 centímetros, tá? Lembrando que eu já fiz um matelacê com um pedaço de manta R1 no mesmo tamanho, tá? Até vou mostrar para vocês melhor o meu matelacê, ó. Fiz de 5 centímetros, 1 centímetro, 5, só para dar um detalhe diferenciado, mas fica a critério de vocês, podem fazer como quiser. Depois nós cortamos 2 pedaços de tecido para fazer as alças, tá? Aqui a gente utiliza o próprio tecido estampado para fazer as alças, porque aquelas alças prontas elas são muito grossas e como a bolsa tem que ser dobrável para virar uma carteira, então o ideal é que seja do tecido que é mais maleável. Cortei 2 tiras então de 60 centímetros de comprimento por 10 de altura, tá? E depois cortei 1 metro de viés para a gente dar o acabamento aqui ao redor da carteira. Nós também vamos precisar de um botão, tá? Esse aqui eu peguei um botão com um pezinho, mas eu também já fiz com botão normal, pode ser, não tem necessidade. E vamos precisar de 17 centímetros de elástico. Se vocês não tiverem o elástico, pode fazer uma alça do próprio
tecido também, que é pra gente poder fazer essa alcinha que dá a volta no botão. Então, nós já vamos fazer a marcação na carteira de onde nós vamos colocar o nosso botão, tá? O que que eu fiz? Na medida de 20 centímetros, a gente vai marcar o centro, tá? O meio é 10 centímetros. E aí, nós já vamos... Ó, aqui eu já marquei o centro da minha carteira. E aí, nós vamos fazer o quê? Marcar abaixo da borda 3 centímetros, tá? Aí, eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros aqui, bem visível. E neste centro, eu vou posicionar o meu botão, tá? Para quem preferir, já pode fixar agora, tá? Eu vou deixar para fixar depois que eu colocar a parte do viés. Então, já deixamos a marcação pronta aqui. E agora, então, nós vamos para a máquina para começar a costurar a nossa bolsa Ecobag. Então, nós vamos começar costurando as alças, tá? Eu fui ao ferro, ó, na medida de 10 centímetros, dobrei ao meio, já vinquei para facilitar, tá? A gente costurar. Nós vamos fechar uma ponta e vamos fechar toda a extensão dela na lateral. Por que que nós vamos fechar uma ponta? Para depois facilitar na hora de desvirar, tá? Agora, então, a gente vai costurar o viés, tá? Ao redor da nossa carteira. Eu peguei aquela parte que já tá matelaçada com a manta, tá? Do tecido estampado. Peguei 1 metro de viés que a gente cortou, tá? E já virei uma bordinha aqui, ó, do meu viés pra dar o acabamento. Coloquei aqui bem no início, né? Junto com a minha carteira ali e vou clipar ele todo, tá? Única coisa, um detalhe que é importante ressaltar é que aqui no início eu vou começar a costurar aqui, ó, depois desse meu clips azul, tá? Onde eu coloquei aqui. Então, a gente vai iniciar a costura por aqui e vai dar toda a volta para fazer o acabamento. Pronto, já costurei o meu viés, ó. Já passei ele também, abri bem os cantinhos. Do lado avesso a gente pode deixar assim, não precisa de acabamento, tá? Porque a gente vai costurar na parte de fora da bolsa. Então, já deixei ele passado. Aqui tá a minha marcação do botão. Eu já vou costurar ele aqui, então, para deixar prontinha essa parte. Depois nós vamos fechar a parte da bolsa. Pronto, então, botão costurado já no lugar, tá? Nossa parte da carteirinha de fora já tá pronta. Agora eu vou desvirar as minhas alças, lembrando que a gente fechou, tá? Uma pontinha aqui, ó, da alça, para que a gente pudesse desvirar. Eu vou utilizar esse acessório aqui que eu adoro, que é um vira-boneca, que a gente chama. Ele é muito utilizado para quem faz boneca, mas a gente da costura criativa também gosta para desvirar essas alças. Enfim, é alguma coisa que a gente precisa, até para desvirar a bolsa, ele é útil, tá? Então, a gente põe aquele caninho vermelho por dentro, ó, e vem com essa outra parte por fora, ó, e desvira a alça em poucos segundos. Então, às vezes a gente sofre bastante com pinça, com algum material pontiagudo para desvirar
mas existem essas ferramentas que facilitam e agilizam muito o nosso trabalho. Então, faço isso com as duas. E aí agora, depois de desvirar a alça, eu vou pro ferro, vou passar bem ela, tá? A gente pode passar de que forma, ó? Nós podemos passar com essa costura pra trás, tá? Daí a gente só vai precisar descosturar a pontinha aqui. Ou também passar ela dessa forma que a costura fica na lateral, ó. Não fica feio, não fica aparecendo. Eu vou fazer a minha com a costura assim, ó, na lateral. Eu não gosto muito de deixar essa costura atrás, porque quando a gente vira a alça fica aparecendo. Então eu vou passar ela assim lá no ferro, vou ajeitar bem e depois nós vamos fechar a parte de fora do corpo, tá? Da nossa bolsa. Então, tá desvirada as alças e agora então vou passar e depois eu volto pra gente começar a fechar o corpo da bolsa. Então, agora eu peguei o corpo da minha bolsa, tá? Olha só. Dobrei do lado direito, deixei avesso com avesso. Por quê? Essa bolsa, ela não vai ter forro, tá? Nós vamos fazer apenas com uma vez do tecido. Então, eu vou fazer ela com uma costura um pouco diferente. O nome desse tipo de acabamento chama costura francesa. Então, a gente vai começar costurando assim mesmo. Nós precisamos fechar, tá? Ó, dobrei ao meio, aqui. Como é um tecido grande, não aparece todo na câmera aí pra vocês. Mas é bem essa a intenção. Nós vamos, ó, dobrar ao meio, juntar as duas bordas, ó. E vamos fazer uma costura, tá? Do início ao fim. Eu vou colocar um grampinho aqui, vou clipar só aqui e aqui pra gente iniciar e mais aqui no finalzinho pro tecido não trabalhar. Então, vamos lá. Pronto, olha só, eu fiz essa costura, tá? E agora eu preciso fazer o acabamento da costura, tá? Então, como é que eu vou, de que forma que eu vou proceder? Eu vou virar essa minha bolsa do lado avesso, tá? Uma dica bem importante, para quem nunca fez essa costura, eu indico o quê? Ir até o ferro, tá? Dar uma passada, tombar a costura, tá? Para não deixar, olha o tecido, esse tecido ele é bem engomadinho, então o ideal é isso, ó, a gente vai no ferro, passa, tá? Vira do lado avesso, dá mais uma passada na costura da mesma forma, tá? Ó, eu vou desvirar aqui para vocês verem. Virei do lado avesso e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, ó. A minha costura tá aqui, ó. Não sei se tá dando para ver aí, mas a minha costura tá aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela do lado avesso, vou passar bem certinho, como se ela fosse ficar bem na lateral da minha bolsa, ó. Vou passar ela e vou fazer mais uma costura aqui, também um pé de máquina. Para quem trabalha com industrial, a minha sugestão é fazer uma costura pela marcação aqui, ó, não só 1/4, talvez fazer um pouquinho mais, tá? Pra gente deixar o acabamento bem perfeito, porque o pé de máquina industrial, ele é menor. Então, às vezes, ele não vai dar o espaço suficiente para cobrir esse acabamento aqui. Então, eu vou passar agora, depois a gente volta para fazer essa costura pelo lado de dentro, no mesmo sentido que a gente fez a de fora. Já passei, agora eu vou fazer essa costura, tá? Vou fazer um pouquinho mais largo aqui, mais larga essa minha costura. Pronto, ó. Então, essa é a parte interna da nossa bolsa e ela ficou com esse acabamento aqui perfeito, que a gente não precisou, enfim, dar um acabamento com uma outra
de uma outra forma, com zigue-zague, enfim, e tudo mais, não corre o risco de desfiar o tecido, tá? Então, essa é a parte interna, o acabamento. A parte externa, ó, fica da mesma forma, tá? Como a anterior. Agora, o que que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer o fundo da nossa bolsa, tá? A parte do fundo. Então, de que forma que nós vamos fazer? Aqui eu vou até marcar o centro aqui, ó, da bolsa, o centro da frente, tá? Essa aqui é o centro das costas, porque eu vou deixar essa costura na parte de trás da minha bolsa, tá? No meio. Então, eu já marquei aqui, tá? Faço só uma marcação mesmo assim com o dedo, ou se preferir pode fazer um piquezinho ali. E nós vamos juntar esta costura, ó, com a marcação do centro, tá? Pronto, então, feito essa costura, tá? Esse é o acabamento interno, tá? Da nossa bolsa, ó, fica um acabamento perfeito, sem aquela sobra do tecido, não tem perigo de ficar desfiando, tá? É uma costura bem interessante, essa costura francesa, para dar acabamento em bolsa também. E do outro lado, ó, fica a costura normal, tá? Fica aparente uma costura bem bonita também. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos virar do lado direito novamente, tá? Porque a gente precisa fechar o fundo da nossa bolsa, tá? Então, de que forma que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui o fundo da bolsa. Então, eu vou marcar o meio da frente da minha bolsa. Essa costura que a gente fez, ela vai ficar como sendo a parte de trás, tá? O centro da parte traseira da nossa bolsa. Então, o que que eu vou fazer? Ó, coloquei bem a costura na lateral, ajeitei. Vocês podem ir no ferro, dar uma passada, tá? Vou marcar aqui, fazer uma marcação do centro aqui, da frente da minha bolsa. E vou fazer o quê? Vou unir esse pique que eu dei com a costura que eu já fiz aqui. Então, ó, junto a costura, tá? Junto essa costura aqui com o piquezinho que eu fiz. Agora eu vou alfinetar o fundo e nós vamos fazer o mesmo processo de costura. Vamos costurar primeiro aqui o fundo, depois vamos desvirar a bolsa, tá? Virar ela do lado avesso e vamos fazer uma nova costura para dar o acabamento, para ficar com o mesmo acabamento que a gente fez na parte de trás. Pronto, ó, já fiz a primeira costura, viro ela do lado avesso, vou no ferro, passo para assentar a costura e faço uma nova costura do lado interno. Pronto, ó, já passei do lado avesso. Uma dica, desvirem bem os cantinhos, tá? Tirem bem para fora os cantinhos da bolsa. E agora a gente vai fazer aquela costura, tá? Lembrando que se for máquina industrial, eu aconselho fazer um pouquinho maior que o pé da máquina, tá? Pronto. O que que nós vamos fazer agora? Vamos marcar a caixa de leite, tá? Nos dois cantos e vamos recortar. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a marcação da caixa de leite. Eu vou fazer uma caixa de leite de 5 centímetros, que depois vira 10, 11 centímetros. Mas vocês podem fazer do tamanho que preferirem, dependendo da profundidade que vocês querem do fundo da bolsa, tá? Eu vou marcar, então eu vou marcar a partir da minha lateral aqui do tecido e contando da costura, tá? Então, os 5 centímetros, ó. Deixa eu colocar minha régua aqui para vocês visualizarem, ó. 5, tá? Da lateral
e 5 da costura, tá? Vou marcar. Feito isso, então, eu vou recortar, tá? Em cima da marcação e vou fazer a costura da caixa de leite. Pronto, ó, cortada, fica dessa forma. Ó, os dois cantos eu cortei, não sei se tá dando pra ver aqui, tá? Esse é o fundo da nossa bolsa. Virei a minha bolsa do lado direito, tá? Ó, tô aqui com as caixas de leite. Agora o que que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo processo. A gente vai costurar pelo lado de fora da bolsa, tá? Pelo lado direito do tecido, tá? Lembrando que a gente precisa tombar essa costura, tá? Ó, para um dos lados. Vou ajeitar, vou alfinetar e vou fazer uma costura aqui. Nos dois cantos eu faço o mesmo procedimento, ó. Abro a costura, vou tombar, lembrando pra gente cuidar só de tombar a costura pro mesmo lado, né, pra ficar certinho o fundo, não ficar torta ali. E vou passar a primeira costura. Feita essa primeira costura, viro novamente ela do lado avesso e faço a costura de acabamento da nossa caixinha de leite para ela ficar, ó, viro bem os cantinhos. Vou ao ferro, passo, né, que é sempre bom a gente passar para ajeitar o tecido, assentar bem o tecido, e depois faço uma costura interna. Agora, então, passo um pé de máquina um pouquinho mais largo. Pronto, ó, o acabamento interno da nossa bolsa tá prontinho. E o lado externo também tá prontinho o acabamento, fica uma costura perfeitinha, tirar os excessos de fio, ó. Fica bem bonito o acabamento da caixa de leite, tanto do lado interno quanto do lado externo. Agora, então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos prender já a parte da nossa carteira aqui do lado externo. Como ela é uma bolsa grande, tá? Eu prefiro prender a carteirinha, né, nesse momento, porque agora eu consigo centralizar exatamente aonde tá o meio da minha bolsa para não dar nenhum erro de costura. Até porque quando a gente faz a costura francesa, sempre acaba pegando mais do tecido, tá? A costura, porque são duas costuras que a gente faz, então a gente acaba perdendo um pouco mais de tecido do que a costura normal, tá? Então, ao invés de perder um pé de máquina, a gente acaba perdendo dois. Então, eu prefiro fazer, e como ela é grandona, a gente tem bastante espaço para trabalhar na máquina, enfim, e tudo mais. Pegamos esse aqui, nós vamos fazer as medições, tá? Eu vou mais ou menos, eu vou dar uma passadinha nela e depois eu mostro pra vocês pra gente fazer as medições e já costurar, tá? Essa parte da carteirinha na nossa bolsa. Depois nós já fizemos a medição pra colocação da alça também, pra gente já dar o acabamento final. Então aqui eu já deixei as marcações, tá? Pré-prontas da nossa carteira, ó. Então eu vou explicar para vocês como que eu fiz. Aqui na parte superior das alças, tá? Marquei o centro, tá? Da minha bolsa. No caso, a minha pronta ficou com 44, tá? Então, 44 dividido por 2 dá 22, ó, tá? Então, marquei os 22 ali. E marquei 6 centímetros a partir do centro para cada lado
aonde eu vou posicionar, tá, as minhas alças, ó, a partir desta marcação, tá? Pra fazer uma costura de segurança. É assim mesmo, sem a parte do acabamento primeiramente, tá? Então, as alças eu fiz isso dos dois lados, tá? Vocês vão ver que o centro dá bem na costura de trás da nossa bolsa. E aqui, para marcar a carteira, de que forma que eu faço, tá? Minha bolsa ficou com 44, então eu marquei 9 e 9 de cada lateral, 9 centímetros, tá? Da parte de baixo eu marquei 17 centímetros, ó. Do fundo, a parte de baixo que eu digo é qual? A da costura, tá? Da união dos dois tecidos bem embaixo da bolsa, ó. Fui até a costura e marquei 17 centímetros, tá? Marquei o fundo. Então, já tenho as laterais, 9 centímetros para cada lado, o fundo 17 e na parte superior, 16 centímetros e meio deu aqui, ó, pra mim, tá? Por que isso? Porque aqui eu ainda vou dobrar e ela pronta vai ficar em torno de 14 centímetros depois, tá? Então, a gente tem uma margem aí de uns 2, 3 centímetros para trabalhar o acabamento superior, que é o último que a gente vai fazer. Então, aqui tá a colocação da minha bolsa, eu mais ou menos marquei o centro, tá? Vocês viram que aqui embaixo deu 17, aqui deu 16,5, quase 17. Essa parte da minha carteirinha, ela fica pronta de 25, ó, por 20, tá? Então, essa é importante a gente conferir essa medida da carteira, que é a medida inicial que eu passo para vocês lá. Então, ela tem que ficar com esse tamanho e a bolsa nesse tamanho que a gente deixou ela de 44 pronta, né, por 54, ó. A gente posiciona a carteira desta forma, tá? Vocês podem fazer essa colocação, como eu comentei, eu prefiro fazer assim em função das costuras francesas que comem um pouco mais do tecido. E como é uma bolsa grande, tenho bastante espaço. Agora, se vocês forem fazer, diminuir um pouco o tamanho da bolsa, enfim, façam a colocação antes de começar a fazer o fechamento aqui, tá? Então, vocês já mecem o centro, mais ou menos, tá? Não vai ter tanta exatidão como dessa forma, depois da bolsa pronta, mas também vai dar certo, tá? Então, mecem o meio do pano aberto já e mais ou menos distribuam as medidas tanto na parte superior, inferior e nas laterais, tá? Então, agora o que eu vou fazer? A gente tinha um elástico também, ó, 17 centímetros de elástico lá no início. O que eu vou fazer? Eu já vou posicionar ele também aqui, porque a hora que eu for costurar, tá? Vou posicionar no centro aqui da minha carteira. Se ela tem 20, ó, vai ficar de 10, ali nos 10 centímetros. Deixa eu colocar um alfinete aqui pra mim não me perder. Ó. Então, a gente vai posicionar o elástico aqui. Para quem não tiver elástico e quiser fazer com um acabamento do próprio tecido, fazer uma tirinha do próprio tecido, também pode, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou prender esta parte. Eu vou alfinetar tudo e vou para a máquina costurar. De que forma? Eu gosto de costurar mais como se fosse prender o viés mesmo, tá? Então, como sobrou bastante tecido do outro lado para acabamento, então a gente faz como se a gente fosse fazer aquela costurinha para prender o viés. Então, eu vou alfinetar e depois costurar. Dessa forma, como a gente vai costurar a carteira do lado externo da bolsa, o ideal é a gente sempre ir cuidando a parte de baixo, tá, do nosso tecido,
para a gente não ter nenhuma surpresa desagradável. Então já posicionei aqui. O interessante é a gente costurar devagar, com calma, sem deixar enrugar o nosso tecido da bolsa, tá? Pronto, ó, já prendemos então a nossa carteirinha aqui, ó, no lado interno. A única coisa que eu vou fazer aqui é passar mais uma costura para prender o elástico aqui do outro lado do viés, tá? Vocês podem inclusive reforçar bem essa costura para ele não soltar, porque é uma coisa que a gente vai manusear bastante. Prontinho, tá presa a parte da carteira. Agora então nós vamos prender as alças e finalizar o acabamento da nossa bolsa, tá? Então, vou posicionar na marcação, também vou colocar um alfinete e vou passar uma costurinha de segurança nas 4 pontas. Pronto, então, ó, essa parte das alças também está finalizada. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá no ferro, vamos dobrar uma barra para dentro, assim, e mais uma para dentro, tá? Mais larguinha. A primeira pode ser de 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Ó, dobramos. E a segunda, daí a gente pode, ó, dobrar de uma forma mais larguinha pra gente dar um acabamento de barra assim, ó, tá? Eu vou no ferro vincar, tá? Então, a primeira é de 1 centímetro, 1,5 centímetros, e a segunda pode ser de 2 centímetros, tá? Até pra gente não perder muita altura da bolsa, tá? Então, eu vou no ferro, vou vincar e depois eu volto para finalizar aqui na máquina. Já passei a parte de cima, então o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou dar um acabamento, tá? Nessa borda aqui e já vou fazer o que, ó? Vocês viram que quando a gente dobra a alça fica lá para dentro, então por que eu prendi a alça antes, tá? Vou explicar pra vocês. Porque normalmente essa sacola aqui é uma eco bag, a gente vai ao mercado, a gente vai à feira pra carregar as coisas. Então a alça tem que estar bem presa. Então o que eu fiz? A gente prendeu no início, a alça vai por dentro, ela fica ali engatada na borda e ainda tem mais uma segunda costura. Então, o interessante é isso, é para a alça ser bem reforçada pra gente carregar peso mesmo, tá? Então, vou fazer isso, ó. Vou subir aqui a minha alça. Vou colocar um alfinete para dar o acabamento. Então, a hora que eu for costurar, eu já vou costurar toda essa parte aqui. Então, eu vou alfinetar as 4 alças assim pra fora, ó. E do lado de fora ela vai ficar assim, apenas com a costura, tá? Ela fica super bonita essa eco bag, e além de prática, porque vira uma carteirinha, a gente consegue carregar em qualquer bolsa. Vou fazer isso e vou costurar, dar o acabamento final aqui na parte superior. Depois eu mostro pra vocês como ficou o resultado final.
Pronto, a nossa eco bag está finalizada, tá? E agora a hora mais importante, de que forma que a gente dobra esta bolsa? Assim, ó. Dobramos as laterais, o fundo, as alças. Ajeitar bem aqui, depois tem que dar uma passada nela, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia, tá finalizada a nossa eco bag, que vira uma carteira, que por sinal ficou lindíssima com essa estampa de tecido também. Aula finalizada com sucesso, já está pronta a nossa eco bag que vira carteira. Então vocês aprenderam uma forma diferente de dar um acabamento dentro de uma peça que fica bem bacana. Olha só, ela ficou prontinha. A gente já pode usar, pode fazer para presentear e também para vender no seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esquece de deixar um like aqui, tá certo? Eu vejo vocês então no meu próximo vídeo. Até mais!